filme começa com um homem idoso em uma casa de repouso. Ele se chama Frank Sheeran, um senhor que tinha em mente que seus dias estavam contados. Ele conta que quando jovem, nos anos 50, trabalhava com o transporte de carnes e diz que era mais um dos milhares de trabalhadores sem grana. Só que deixou de ser e começou a pintar casas, que era um termo usado na máfia para se referir aos assassinos de aluguel da máfia. Frank tinha se tornado um deles após conhecer Russell Bufalino, chefe do crime da máfia italo-americana do nordeste da Pensilvânia. Matar para Frank parecia soar uma coisa comum para o mesmo, já que durante a Segunda Guerra Mundial cumpria suas ordens de matar pessoas. Então, para ele era apenas um soldado e estava apenas cumprindo ordens de seus comandantes. Então, daí vem sua forma de resolver tudo com violência. E era mais ou menos esse tipo de homem que os líderes da máfia gostavam. Homens que apenas cumpriam seu dever sem ao menos questionar nada. Uma vez, já executando pessoas para a família Bufalino, Frank recebe o telefonema de Jimmy Hoffa, que era o líder do sindicato dos caminhoneiros. Um homem que foi muito importante para a história dos Estados Unidos e muitos diziam que ele só não era mais importante que o presidente dos Estados Unidos. Só que Jimmy, uma vez, desapareceu do nada e nunca mais foi encontrado. Frank Sheeran, mas o real, dizia que era ele que tinha matado Jimmy Hoffa. E o filme gira mais ou menos em torno disso. Saindo um pouco dos fatos e voltando para o filme, então daí vem a pergunta para Frank. Eu fiquei sabendo que você pinta casas, que Jimmy queria que Frank fizesse um serviço para ele. E Jimmy responde que sim. E daí nasce uma espécie de companheirismo entre os dois. E Frank fica transitando entre os dois lados. Uma hora faz serviços para a família Bufalino, representada por Russell, e às vezes faz para Jimmy Hoffa, que representa o governo americano. Talvez a parte mais suja do governo, ou a mais corrupta. Ao longo do filme, mais ou menos perto do fim, vemos que as ações de Frank, quando ainda trabalhava na máfia, repercutiram muito no final da sua vida. Um exemplo disso é que uma vez, ao sua filha Peg ser empurrada por um dono de uma mercearia, Frank bate no dono da mercearia na frente de sua filha. E fez isso com a intenção de mostrar imponência ao homem e dar uma espécie de orgulho à sua filha por ter defendido-a. Só que Peg não viu essa atitude do pai com bons olhos. Ao contrário disso, ela nunca esqueceu disso e nunca concordou com as atitudes do pai. E além disso, Peg tinha medo dele, já que Peg sabia do envolvimento do pai com a máfia. Por isso nunca gostou muito do seu próprio pai e também de Russell, que tentava agradar a menina a todo custo, com elogios e presentes. Só que a menina sabia que Russell era o chefe da máfia que o pai trabalhava e sempre tentava ficar longe de Russell por isso. A contrapartida, a menina se simpatizava muito mais com Jimmy Hoffa, até mesmo mais que o seu próprio pai. O fato é que Peg não sabia que Jimmy tinha envolvimentos com a máfia. Então, para ela, ele era só um sindicalista, amigo de seu pai ou um homem que ajudava as pessoas. Outro fator que contribuiu para os arrependimentos de Frank foi em um momento perto do final do longa, só que ainda em um momento bastante distante do período que Frank estava no asilo. Esse momento foi quando Frank tinha que escolher se matava ou não Jimmy Hoffa. Isso aconteceu pois Russell, o chefe da família Bufalino, já não estava indo com a cara de Jimmy Hoffa, pois para ele, Jimmy não concordava muito com ele e apenas estava atrapalhando seu caminho com seus problemas do sindicato. Então, após tudo isso, Frank tem que escolher, pois Russell o escolheu para matar Jimmy. Então Frank, que naquele momento já era muito amigo de Jimmy. O caso é que se ele escolhesse matar Jimmy, ele continuava na máfia. E se não, ele morria com Jimmy, por se desertar da missão e por não ser alguém que Russell ia poder confiar. Então, é isso em mente que Frank mata Jimmy, sendo um dos momentos mais frios do longa. Só que tudo que foi mostrado no longa, a gente só consegue sentir no ato final do filme,
quando vemos Frank já idoso, pouco tempo depois de passar um tempo na prisão com Russell, que tinha morrido após um tempo na prisão. Frank não conseguia mais conversar com sua filha Peg, pois ela simplesmente não queria falar com ele, pois ela tinha raiva de seu pai e o culpava por tudo que tinha acontecido. Nesse momento, a gente consegue sentir muita pena do personagem, mesmo que no passado ele tenha sido mafioso. Mas de qualquer jeito, o filme inteiro é sobre o ponto de vista de Frank, sobre quem foi Frank Sheeran. Então, de qualquer jeito, a gente se simpatiza com o personagem, mesmo que no passado só andasse ao lado da violência. Só que temos que entender Peg, pois as pessoas já falavam dela pelas costas, pelas coisas que o pai fazia. De qualquer forma, Frank já tinha arruinado a vida de suas filhas. Então Frank já estava sozinho e sem ninguém. Frank, aparentemente, era o único que tinha sobrado dos seus companheiros mafiosos, e sua família simplesmente fingia que ele não existia. Isso acarreta em cenas que vemos o personagem comprando seu caixão sozinho e sozinho na véspera de Natal. Isso mostra que no mundo da máfia e crime, a gente pode ter um certo conforto em nosso período de atividade. Mas, após isso, quando formos idosos, o único destino que conseguiremos é o mesmo de Frank, sozinho, arrependido e com as pessoas à nossa volta com um certo medo e desgosto. Frank, em um momento, diz que fez tudo pelas suas filhas, mas isso passa pouca veracidade, já que são poucos os momentos que vemos Frank se divertindo com suas filhas ou tendo algum momento de lazer. Parece que até considerava mais como família a máfia em si do que sua esposa e filhas, e estava mais preocupado com sua reputação na máfia. A coisa que mais parece que sentiu por elas era o seu arrependimento em sua velhice, mas não só arrependimento por não ter aproveitado o tempo com suas filhas, mas também por tudo que já viveu na máfia. Isso fica mais claro já na cena final, quando que ele pede para o padre deixar a porta meio aberta, quando o padre sai de seu quarto. Ele diz isso, pois isso é uma coisa que Jimmy dizia constantemente. Frank ainda sentia remorsos por ter matado Jimmy, pois provavelmente ele foi o melhor amigo que Frank teve em seu período na máfia. Mas, como eu disse já no vídeo, se ele não matasse o Hoffa, ele morria com Hoffa. Mas, de alguma forma, ele sempre se arrependeu por isso. O filme foi inspirado no livro Eu Ouvi Dizer que Você Pinta Casas, de Charles Brandt, que foi baseado em arquivos policiais reais e também pela própria visão de Frank Sheeran, que em um momento de sua vida decidiu contar para a polícia algumas coisas que ele sabia quando, claro, já estava bem velho. Só que não por isso, Martin Scorsese, o diretor do filme, teve muito domínio criativo no filme e fez com que ele pegasse quase 3 horas e meia de duração. Muitas pessoas até fogem do filme por causa disso, mas eu acho isso muito apropriado para a proposta do filme, que trata de questões sobre tempo, sobre como o tempo passa rápido e temos que lidar com isso. Por isso o tempo do filme dialoga tanto com a história, porque a gente acompanha a vida inteira de um mafioso. Além disso, Martin Scorsese faz uma reflexão de sua própria carreira. Ele já tinha feito 3 filmes sobre o crime, e aqui não é diferente. Ele faz uma história de crime, mas também é uma reflexão sobre a vida, sobre a velhice. Martin Scorsese nunca esteve melhor para contar esta história, pois já está com idade considerável ao dirigir o filme. Por isso o filme é uma reflexão sobre a sua própria carreira. Como ele já tinha feito vários filmes de máfia, todos esperavam o declínio e a queda dos personagens mafiosos. Aqui não é diferente, mas ninguém esperava um final que nem o que teve no filme, que acompanhamos o declínio de Frank por um longo tempo, com um ar totalmente solitário, com ele raciocinando para que serviu aquilo tudo que ele fazia. O único desfecho possível para ele era aquele, totalmente sozinho. Saindo um pouco da história do filme, muitas pessoas criticaram o filme pelo uso da música Still of the Night, por a música repetir várias vezes durante o longa. Muitas pessoas acharam que a música repete excessivamente durante o filme, mas na minha interpretação,
A música está lá para indicar a passagem do tempo, já que nas principais vezes que ouvimos a música, passa no começo e no fim do filme, Frank já está velho. Mas interpretando a música, um trecho dela diz: "Eu me lembro daquela noite em maio, as estrelas estavam brilhantes lá em cima. Eu espero e rezo para manter seu precioso amor. E bem antes do clarear, me abrace de novo, com toda a sua força, na calada da noite." Então, na minha interpretação da música, ela fala sobre lembranças. Quase no final do longa, Frank diz para uma enfermeira: "Você sabe que o tempo passa rápido só quando ele passou." Só que mais do que isso no filme, além das lembranças de Frank, a música dialoga com seus arrependimentos, também sobre lembranças boas e lembranças ruins. Lembranças essas que o personagem nunca poderá voltar no tempo para mudá-las. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bigode e peço encarecidamente que deixem um like, pelo menos deixem um like aí, pois eu acho que até agora esse foi o roteiro mais complexo que fiz pro canal. Embora possa parecer um vídeo simples, eu sempre me esforço para fazer o vídeo, então sempre dá um trabalhinho de fazer, não tem jeito. Então peço que sempre estejam ajudando aí o canal. Então foi esse o recado aí e fui!